Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que ótimo. Vamos conversar, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico relacionado ao processo de abolição de escravidão no Brasil. Então, vamos lá. Bem, a abolição do trabalho escravo é um assunto que atravessou a história do nosso país e do mundo ao longo do século XIX. Uma questão que estava diretamente ligada a esse processo de abolição da escravidão era a proibição do tráfico negreiro. No caso do nosso país, era um assunto em evidência antes mesmo da nossa independência. É, já no período joanino, havia negociações entre Portugal e Reino Unido para que o tráfico negreiro fosse abolido em definitivo. Essas negociações estenderam-se depois que o Brasil conquistou a sua independência e o reconhecimento do Brasil enquanto nação, ele só se deu por meio de um compromisso assumido por nosso país de que o tráfico ultramarino seria proibido em 1830. A partir desse compromisso, saiu uma lei em 1831 que proibia o tráfico negreiro, mas as autoridades brasileiras elas meio que faziam vistas grossas. E apesar dessa proibição, os cativos africanos continuavam a chegar ao Brasil em grande quantidade. O historiador Carlos Eduardo Moreira Araújo aponta que entre 1831 e 1845, pelo menos cerca de 470 mil africanos teriam chegado ao Brasil por meio do tráfico ultramarino. A negligência dessas autoridades brasileiras em não reprimir o tráfico negreiro fez a Inglaterra tomar uma medida radical, chamada Bill Aberdeen, que colocava em jogo a soberania das águas brasileiras e que quase levou a Inglaterra e o Brasil a uma guerra. Para evitar um maior desastre, os políticos brasileiros, eles optaram por aprovar uma nova lei proibindo novamente o tráfico negreiro no Brasil, uma vez que a primeira ela não foi respeitada. Essa foi a lei que ficaria conhecida como Eusébio de Queiroz. Ela foi implantada no país, implantada no ano de 1850. Essa lei teve aplicabilidade imediata e foi acompanhada de uma grande repressão governamental que fez com que o tráfico negreiro se enfraquecesse, e deixasse de existir rapidamente. Com a proibição do tráfico ultramarino, foi intensificado no Brasil o tráfico interprovincial, Então, deixava de existir o tráfico negreiro, mas em compensação, entre aspas, o tráfico interprovincial começou a acontecer. Isso significa que a venda de escravos acabou sendo realizada internamente entre as províncias. O caminho para a abolição ainda foi muito longo, a abolição de fato, e foram necessários pelo menos 38 anos para que a escravidão dos negros, para que a escravidão dos negros fosse abolida em nosso país. Então, nesse período, a resistência dos grandes proprietários escravocratas foi intensa no meio político, o que fez com que o nosso processo de abolição da escravatura
acontecesse de maneira muito gradual. Então, não era do interesse desses proprietários de terra que houvesse, né, a libertação dessas pessoas escravizadas, uma vez que eles perderiam uma força de trabalho significativa. Bem, o mundo abolicionista, por sua vez, só ganhou força a partir da década de 1870, e o fortalecimento do abolicionismo fez com que algumas leis fossem aprovadas no parlamento brasileiro. Então, entre essas leis, nós podemos citar a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Pelo menos duas, né, leis que contribuiriam para que o processo de abolição da escravatura ele se desse de uma forma gradativa. E posteriormente falaremos, né, sobre essas leis para que possamos conhecer melhor como se deu de fato o processo de abolição da escravatura no Brasil. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.